Graça e paz a todos, espero que estejam todos bem. Nós vamos falar um pouquinho de Gênesis, lembrando para vocês que no primeiro vídeo eu mostrei este livro aqui, ó, do Pentateuco, que é de Paul Woff. Esse livro, ele tem um resumo muito bom de Pentateuco, onde a gente consegue ver textos bem separados. Não é um livro onde você tem uma leitura corrida, você pode abrir só naquele texto que você quer. E aí eu peguei um pouco desse resumo aqui para comentar com vocês essa divisão de Gênesis. A gente vai ver aqui em Gênesis que há uma divisão dele em duas partes. Primeiro é a história primitiva, que vai do capítulo 1 ao 11. E nessa história primitiva a gente tem criação, a queda e as consequências da queda. A gente tem o dilúvio e a dispersão das nações, que é lá na Torre de Babel. E a segunda parte, que é a partir do capítulo 12 a 50, a gente vai ver a história dos patriarcas. Então começa ali com Abraão, fala de Isaac, de Jacó, e a gente tem aí um bom pedaço aí que é a história de José, que vai do 37 ao 50. Eu tenho inclusive uma pregação sobre José lá no Instagram, e no Instagram não tenho certeza, mas no YouTube com certeza. E mostrando as etapas, né, da vida de José, que foi também alguém que fez toda a diferença, né, também para a manutenção do povo. A gente vê muito isso na história, Deus provendo condições para a preservação desse povo escolhido por ele. Então, Gênesis ele vai narrar a criação do homem, ele vai narrar o pecado, a queda, a redenção, ele vai narrar o povo eleito. E Gênesis, ele é o princípio de todas as coisas, né? E aí, quando a gente fala da criação, a gente vê Deus ali, né, como o princípio de tudo. A gente vê a obra criadora. E é muito interessante que eu falei com vocês do verso 1 para o verso 2, que existe a teoria do vazio. No outro vídeo eu não falei o nome. E essa teoria acredita que a Terra foi recriada no verso 2, porque houve a queda de Satanás entre o 1 e o 2. E se isso realmente é fato, a gente vê que Deus, ele extrai ordem do caos. Então, onde não tinha nada, ele vai e constrói tudo. E ele faz isso em qualquer pessoa, em qualquer situação. Se a gente crê que é possível extrair ordem do caos, Deus faz isso, porque Deus é especialista nisso. E a gente vê uma ordem, né, na criação do mundo, lá no primeiro, segundo, terceiro. Eu não vou falar tudo não, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas há uma ordem na criação de Deus, na criação do mundo. E tem algumas frases importantes para gente, que é, e disse Deus, e assim foi. Então tudo foi criado pela palavra de Deus. João fala, né, do verbo. Então a palavra de Deus criou todas as coisas. Então a palavra de Deus ela não volta vazia. Daquilo que o Senhor fala, ele se cumpre. E são coisas muito fortes, e disse Deus, porque não é homem que está dizendo, não. É Deus quem disse, e quando Deus diz, assim foi. E outra frase interessante, eu falei isso no outro vídeo, e viu Deus que era bom. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando ele cria o homem, ele diz que foi muito bom. E a criação do homem, o homem como coroa da criação, o homem como um ser espiritual e terreno. E a ciência tem mostrado que a substância do corpo humano, ela contém os mesmos elementos químicos do solo, tá? Porque Adão ali é aquele que veio da terra, ele é feito à imagem de Deus. E nós perdemos essa imagem é deturpada quando acontece o pecado. Mas quando nós retornamos para Jesus, quando ele nos resgata, nós voltamos a ter essa imagem de Deus. E o homem, ele é um ser moral, racional, e um ser que tem domínio sobre os animais e sobre a terra. Então nós não somos seres que agimos por intuito, por instinto ou só por emoção, porque nós temos razão e temos moral. Então nós decidimos as coisas que nós vamos fazer, nós decidimos se vamos agir pela razão, pela palavra de Deus ou pela emoção. Isso são decisões, porque Deus nos fez dessa forma.
o homem no Éden, tudo aquilo que o homem tinha acesso, Deus proveu tudo para o homem, Deus proveu a esposa para Adão, e é Deus quem diz que não é bom que o homem esteja só. Deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É Deus quem diz isso. Então hoje a gente vê muita coisa contra o casamento, mas quem instituiu o casamento, quem instituiu a família foi Deus. Ele disse que não era bom que ficasse só. Eva foi feita ali da costela, né, do lado de Adão, ali próximo ao coração. Ela nem foi feita da cabeça nem do pé, porque há uma igualdade ali entre homem e mulher em questão de valor, mas eles são diferentes e eles cumprem papéis distintos. É isso que a gente precisa entender e parar de achar que homem tem que ser mulher e que mulher tem que ser homem. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, mas eles são iguais diante de Deus. Por isso que ela foi feita ali do lado. Então, são informações importantes para a gente poder entender. E aí, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho do 1 e o 2.